Fala pessoal, aqui é o professor Maurício. Hoje nós estamos iniciando a aula de número 2, dando continuidade aí ao assunto de espelhos esféricos. E nosso tema para esta aula é estudo analítico de espelhos esféricos. Então, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a parte matemática desse assunto aqui, tá bom? Vocês de cara observaram que temos aqui um diagrama onde esta seta de cor vermelha está representando aí o nosso objeto. Esse objeto, ele possui um tamanho. Então, eu vou estar marcando aqui, ó, que do topo do objeto até o eixo de simetria do nosso espelho, nós temos a representação O, ou seja, O é o tamanho do objeto. A seta de cor cinza representa a nossa imagem. Então, do topo da seta até o eixo de simetria, nós temos I, que será a nossa imagem. Agora, nós temos a distância, que vai da seta até o espelho, em linha reta. E nós temos uma distância que vai da imagem da seta até no espelho, em linha reta. Essa distância do objeto até o espelho é chamada de distância P. A distância entre a imagem da seta e o espelho é chamado de P'. Então, com essas informações, nós vamos estar utilizando a equação de Gauss. O que é essa equação de Gauss? A equação de Gauss relaciona a distância do objeto até o espelho, P, com a distância da imagem até o espelho, que é o P', juntamente com a distância do foco até o vértice do espelho, distância F. Então, aqui nós temos ainda uma distância que vai do foco até o vértice do espelho, e essa distância é chamada de F. Nessa situação, quando o foco ele for positivo, maior do que zero, significa que o espelho em questão é um espelho côncavo. Se o foco for negativo, menor do que zero, significa que o espelho ele é convexo. Assim, nós temos também questão da imagem. Se a posição P' ela for maior do que zero, significa que a imagem ela é real e o espelho côncavo. Se P' for menor do que zero, significa que a imagem ela é virtual. Agora, para saber se o espelho é côncavo ou convexo, nós precisaríamos ter também um outro dado, que é chamado de amplitude da imagem. Essa amplitude da imagem podemos encontrar com essa equação aqui, equação do aumento linear. A amplitude é o A, o I é o tamanho da imagem, o O é o tamanho do objeto, P' é a distância da imagem até o vértice do espelho e o P é a distância do objeto até o espelho. Se o A ele for maior do que zero, significa que a imagem ela é uma imagem direita, ou seja, ela tem o mesmo posicionamento que o objeto. Se o A ele for menor do que zero, significa que a imagem ela é invertida. Lembra, pessoal, que para poder gerar imagem invertida, só é possível em espelhos côncavos. No espelho convexo, a imagem ela é direita. E no espelho côncavo, ela pode ser invertida ou ela pode ser direita. Vai depender da posição do objeto em relação à imagem. Então, como é que nós podemos saber se o espelho é côncavo ou convexo nessa situação aqui, do P' menor do que zero? Para isso, basta conhecer a imagem. Se o tamanho da imagem for maior do que o tamanho do objeto, significa, nesse caso, que o espelho é côncavo. Se
o tamanho da imagem for menor do que o tamanho do objeto, então, nesse caso, nosso espelho é convexo. Então, vamos fazer um exemplozinho aqui para melhor compreensão do assunto. Questão resolvida número 7. Um objeto real que está a 20 centímetros de um espelho esférico conjuga uma imagem real a 30 centímetros do vértice. Determine. Letra A distância focal do espelho. E letra B, a natureza do espelho. Para isso, nós vamos estar utilizando a equação de Gauss. 1 sobre F tem que ser igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F é igual a 1 sobre P é a distância do objeto até o espelho. O objeto ele é real e a distância é 20 centímetros. Então, vamos colocar 20 mais 1 sobre P'. Nesse caso aqui, a imagem também ela é real e a distância é 30. Logo, também vai ser positivo. Para você fazer esse somatório, é necessário retirar MMC entre 20 e 30. Vou colocar 1 sobre F igual MMC entre 20 e 30 vai dar 60. 60 dividido para 20 é 3. 3 vezes 1, 3. Mais 60 dividido para 30 é 2. E 2 vezes 1, 2. Vou repetir aqui. 1 sobre F é igual a 3 mais 2, 5. E aqui nós temos 60. Vou inverter os dois lados. Aqui vai ficar F sobre 1, que é igual, o outro lado vai ficar 60 sobre 5. F dividido para 1, F. 60 dividido para 5, 12. Então, a distância focal é 12 centímetros. Letra B. Natureza do espelho. Para gerar imagem real, só é possível se o espelho for côncavo. Então, nesse caso, a natureza do espelho será côncavo. Daí a nossa resposta final de problema. Próxima questão. Um estudante quer projetar em um anteparo a imagem de um objeto colocado diante de um espelho esférico. Sabe-se que o anteparo e o objeto estão separados 30 centímetros e que a imagem é 2 vezes e meia maior que o objeto. Que tipo de espelho e que distância focal deverá ter? Então, pessoal, nessa circunstância, já que o estudante quer projetar a imagem num anteparo, o espelho ele deve ser côncavo. Essa aqui será a natureza do espelho. O espelho tem que ser côncavo. Por quê? Porque somente espelho côncavo ele consegue projetar imagens à sua frente. No caso do espelho convexo, a imagem não tem como ser projetada. Essa imagem será virtual. E a mesma coisa acontece com o espelho plano. A imagem também é virtual. Então, no caso, como o estudante quer projetar a imagem no anteparo e a imagem é 2 vezes e meia maior que o objeto, nesse caso, o objeto ele tem que estar localizado entre o centro e o foco. Vou colocar o nosso objeto entre o centro e o foco. Aqui está o nosso objeto. Quanto à imagem, ela vai estar atrás do centro. Nós fizemos a projeção aqui dos raios luminosos. Um raio de luz aqui, ó, paralelo ao eixo de simetria. Ele reflete passando pelo foco. E vou colocar outro raio de luz passando pelo foco incidido no espelho. E ele reflete paralelo ao eixo de simetria. E neste ponto será formado a imagem do objeto. Essa imagem ela será, segundo o problema, 2 vezes maior que o objeto. Então, eu posso escrever que a imagem ela é igual a 2,5 O.
seja, a imagem é 2 vezes e meia maior que o objeto. Uma outra coisa que foi dita no problema é que a separação, a distância entre a imagem e o objeto corresponde a 30 centímetros. Então, se eu pegar desse ponto até o espelho, eu tenho a distância P'. E desse ponto até o espelho, eu tenho a distância P. Então, P' menos P, isso tem que corresponder a 30 centímetros. Uma outra situação que nós podemos interpretar é que a amplitude da imagem é de 2,5 negativo, pois a imagem ela está invertida. E o que é essa amplitude? A amplitude é a mesma coisa que menos P' sobre P. Se nós fizermos aqui uma regrinha de 3 entre esses dois valores, encontramos que o P' ele tem que ser igual a 2,5P. E substituindo esse valorzinho aqui de P' dentro dessa equação, nós vamos ter que, no lugar de P', 2,5P menos P, que é igual a 30. 2,5P menos P é 1,5P, que é igual a 30. Então, P é igual a 30 dividido para 1,5. Isso aqui é igual a 20. Então, P é igual a 20 centímetros. Se P é igual a 20 centímetros, pegando essa equaçãozinha aqui, nós temos que P' menos, no lugar do P, vou colocar 20, igual a 30. Passando os 20 para o outro lado, P' é igual a 30 mais 20, que é igual a 50 centímetros. Então, eu já sei quanto é que vale o P e o P'. Agora, basta encaixar esses valores na equação de Gauss. A equação de Gauss, nós temos o seguinte. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P, o P vale 20, mais 1 sobre P', que vale 50. Tirando o MMC entre 20 e 50, nós vamos ter 1 sobre o foco, que vai dar embaixo 100, que é o MMC. 100 dividido para 20, 5. 5 vezes 1, 5. Mais 100 dividido para 50 é 2. E 2 vezes 1, 2. Eu vou inverter aqui os dois casos. Vai ficar foco sobre 1 igual 100 dividido para 7. Logo, o foco é igual 100 dividido para 7 vai dar aproximadamente 14,28 centímetros. Se você quiser arredondar aí para 14,3 também pode, não tem problema. Então, essa aqui é a distância focal e nós temos que o espelho ele tem que ser côncavo. Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado. Na descrição desse vídeo estarei deixando as questões que vocês vão fazer para treinar em casa. Até a próxima!